como eu disse, então nós vamos trabalhar com 4 filhas da puta, sabendo que os imperativos, né? Quando você olha a internet ou você olha o que é uma lavagem de dinheiro, aquela teoria de quem está por trás de quem, né? O que quer dizer que briga-se por pouca coisa e esquece de muito, o que entender o que é muito, o que é pouca coisa e o que são valores de deslocamento, né? As pessoas se enganaram comigo e mesmo a partir do pressuposto de ser palhaço o tempo todo, porque eles ficam indignados. Por que motivo eu quero prestar conta mesmo que não valha nada para mim? Então, como eu passo a ter o controle de tudo, tem que ter o controle de que tudo está ao lado, e se parte do pressuposto que você quer alguma coisa ou que acha que você errou, e que isso pode destruir a porta de outro ou estar sob condições desqualificadas, foi isso que eu levei, que me trouxe méritos para ser a linhagem sagrada. Por que você deixa de estar em alguns lugares e tem que ficar amarrada, focando em algumas situações, teoria de que você enxerga ou não enxerga nas multidões? A partir do pressuposto isso aí, o que é um papa, um presidente, ou dizer onde está errado de tropa pagar, de você olhar por cima e não olhar pelas responsabilidades que eles deveriam ter. Quem fica submetido a ser variável como lucro e constante como lucro ou lucro nenhum, ou desapontar, né? Mundo de mundo e dizer até onde isso é produto ou subproduto de linearidade perpetuativa. Que o erro tá, que se você é bom, quem pergunta é quem responde, ou de fato quem fode com quem, em dizer que sobra espaço vazio, deuses de cada um, deuses não acreditados, deuses pobres, deuses ambiciosos. Então eles, né, algumas pessoas foram muito largas, ainda que é colocando situações de alguns, mas que tiveram alguma prudência, nem que seja aquele obedeceu, fingiu bem obedecer e esteve algum critério pagando pensão, ainda que era um somatório de golpistas, que é colocar a relatividade de alguns a outros nem tanto fariam, e que querendo não ficou amarrado pelo castigo da herança, colocando situação de pai, dizer o que é o fator, até que ponto você tem que responsabilizar ou percebendo quem te incomoda, você tem que ser mais homens do que eles, ou nunca foi apontar quando foram homens, quando é homem participativo, que isso carrega no seu gênio, qualquer coisa assim, até pela questão biológica de que implica em que momento a coisa fica feia, fica atemporal e você tem que estar sobre uma aleatoriedade parasitária que depende de etiquetar de pais e filhos de alguma forma, e você tem que responder a acumulativismos temporais, incongruentes ou literalmente fracassados, que aqui justifica em política de racionalidade, de 4 paredes, de fora para dentro, de dentro para fora, quem é que toma no rabo? Que aí chega alguém que enfia no tapete, paga de juricizador, não fez o que você fez, não ganha o que você ganha, não são porra nenhuma e tem direito de roubar, te prender, coisas assim. Então, algumas pessoas ultrapassaram o limite dos extratos tais. Eu coloquei como o que é um italiano apontado alemão, porra nenhuma. Aqueles da Odessa de alguma travessia que nunca foram merda nenhuma, já estava enclausurado lá em estados de família abandonado, que o pai já tinha dado rabo comum de caminhoneiro, entre um bando de caloteiro dando golpe em todo mundo que não era ninguém, que era o tal do Henrique Pessotti Del Caro, sem H, e o carro escrito com 2 R's diz que é o erro, alguém foi dar golpe de cartório, qualquer bosta, que não é ninguém nem de um lado nem do outro, que a mãe dele era uma já desfacelada, maluca, de área escolar nem acreditada, que tinha que bancar um bando de ladrões e que ela optou por isso, e que ainda tentou há algum tempo, eu ainda faço a defesa dela sobre algumas questões, vistas num determinado momento em que opta ela ter que defender a prole dela, porque ainda dependia do sustento dela, já entendia o meu limite, o tanto que aquilo me desgastou, então ela tinha que tomar uma atitude, mas a atitude dela somou uma quantidade de infrações. O vagabundo do pai, que estava rico, foi uma vez, eu fui lá com ele, ouvi foto, acho que fui lá fazer alguma coisa que até que ele botou para os filhos, me pagou pensão a vida inteira para aqueles vagabundos. Nunca quiseram saber, nunca quiseram coitadinha, e sabe usar de coitadinha num monte de lugar, mas a filho, com a amante, que tinha filho nova até, casa de brinquedo, quarto com casa de brinquedo, tudo que podia ter, que eles não estavam nem aí. Só gostavam de jogo e comer de graça e foram muito bem sustentados. Ou seja, para dizer o que foi a oportunidade dada para mim, entre meus avós, né? E entre um bando de vagabundo que tinha o respaldo da mãe ser da área da educação,
ter 2 empregos, 2 salários muito bons. O que a gente vagabunda encostado em tantos lugares? Então, um vagabundo que quer transitar entre a área de educação física e dizer até onde tomam méritos. De poder malhar, de poder entrar a qualquer modo e nem entrar, o que virou uma tragicidade tenebrosa. E ganham méritos quando, inclusive, vendem droga, utilizam droga, aplicam droga nas pessoas. Não são ninguém, não tem histórico político, educativo, religioso, nada. Lixos que acontecem ali para você ver até onde você pode considerar determinados grupos. Vira uma cobaia para você, ainda que assim você não tenha considerado um tempo, né? Como foi apontar aquele marronzinho, meio índio, ou qualquer coisa, aquele viado que dançou na boate que eu falei, que fez um bom papel, mas o que era entre pessoas, o meu tempo, num momento em que eu já tinha que parar, que eu queria viver um amor ou entender o que era dentro de casa, mas até que ponto quando eu começo a enlouquecer e parecer que eu tô rastejando, ou que eu tô justificando, ou que eu tô surtando, é porque eu já sei que não vai dar certo e eu queria me despedir da melhor forma possível, me culpando perante entender que eu vou sofrer, que você liga, tenta vincular algumas coisas e tem toda uma receita de um contexto social que vira cobrança para você, que você se vê fazendo coisa pra gente que não vale nada e você fala, eu volto lá, para não enlouquecer, eu volto lá, eu tenho que tentar, eu compreendo minha capacidade e tal, e você se sente assim, absurdamente ridículo. Então eu fui questionada sobre condições graves que implicam assim, a gente tem que linchar sem olhar para o lado, sem olhar para qualquer um, e a gente tem, né? O que era apontar esse macaco branco, que não serve para nada, lixo absoluto, a ponto de eu chegar num momento de alucinógeno comum, agradecer a outra que deu a buceta para ele, falando que ela era direcionada a ele mesmo, que senão eu iria pelejar com aquela merda e cada coisa no seu lugar e todos ao mesmo tempo eles estavam destruindo a minha vida. Ela não era ninguém, ele não era ninguém. E se não fosse alguma coisa se tornar muito escancarada, eu tava, né? Estava me ridicularizando um bando de meio pau, um bando de viadinho, um bando de jogador, um bando de ladrões, destituindo um histórico que estava muito sólido, inclusive dentro daquela cidade, e situações muito sérias que eu estava vivendo. Porque eles estavam dificultando muito a minha vida, eu não queria nem saber, inclusive ele prioritariamente, o que é criar pessoas contra mim, enquadrilhar para ele poder ter méritos, e então eu tenho que tirar todos esses méritos, inclusive, que é você linchar, fazer uma pessoa ser linchada e colocar relações sociais que implicam, se você tem contato com essa pessoa, para mim você não serve. Se você dormiu com essa pessoa ou criou algum contexto porque eu estava com essa pessoa e você achou que tinha que me derrubar ou criar méritos tais, para mim você não serve e é meu inimigo totalmente. Não significa, as pessoas têm o direito de seguir, viver a vida delas, mas tudo tem um preço, né? O que é infidelidade comum? Dizer que todo mundo parte do pressuposto de algumas infidelidades, que a mentira é constante, o sujeito está mal fudido. Tem relações de dinheiro. Eles só trocam partindo do pressuposto que foda-se, se fode melhor. Então eles têm que dar um passo de traição. E é uma coisa totalmente ridícula. Você tá com uma pessoa, tendo a sua independência já é ridícula. E que não significa que você não possa fazer isso. Mas você imagina, você fica com uma pessoa, você deita com uma pessoa e depois volta, tendo que mentir, isso é bizarro. Bizarro, isso é porco. Mas você fazer uma coisa dessa comprometida, nunca fiz, eu não tenho essa culpa, né? Comprometida, aliançada e tal, dando golpes sociais, tais, não. Então você chegar a casar, você chegar a ter um filho, não é ter dois, você chegar a ter dois, mais um motivo para... Virou 2 fardos, já era um, onde que eu errei? Né? Quando a coisa implica as necessidades de você voltar a entender as 4 paredes, entender os instintos, o ir e vir de algumas questões que você é submetida, quando implica embarrigar, né? Ah, naquele tempo não tinha, já tinha pus, já tinha punhetagem, já tinha remédio variado, já tinha tudo que tinha direito. E tinha, inclusive não tinha câmeras, eles acharam que o céu ou o mundo era cego, e eles jogavam e matavam imediatamente toda forma de aborto, toda forma de estrupiamento acidental sobre relações adversas tenebrosas, que filho nem dava tempo de ser abortado, miomado. Então não vem conversa fiada ninguém pra cima de mim. Então nós temos a situação que se tornou crescente, né? O que foi sobrar, o que são outras relações que você coloca, eu errei na preliminar, foi mérito para a pessoa, não fiz, né? O que era um dado momento, o namorado pergunta, todo mundo tá fazendo sexo anal, tem que lamber, não tem que lamber, não tem, vou só tentar colocar para ver o que você acha. Não, ou só encostar assim, não, como que isso entra, como que não sei o que é bom para você, o que não é bom, o que eles deveriam perder tempo
que ainda que nem fizemos e tal, que foi na época cristiana, né? Que também nem ficava pedindo nada disso, nem viu graça, não sei o que, ainda que as pessoas podem fazer todas as coisas, como que a quem é transferir relações de etiqueta e não etiqueta e sustentabilidade dentro de regras, sobre até onde você entender todo o contexto, o produto final, mesmo que não se torna praticante, o que são submetidos de preliminares comuns, fingidas não praticadas, e até onde isso vira toda desgraça virtual para terminar, no final do dia, o sujeito, como é que é? O que diziam que ninguém masturbam como eles mesmos, o que virou explorar outras pessoas para ser olhados e nem olhados que não sobram nem a eles mesmos, enganando dentro das casas onde eles estão pelados, bem vestidos, um monte de coisa, e ainda achar que algum é para ser apontado que não gosta da coisa, porque eles terminam mijando a qualquer modo, cagado, borrado. Então as pessoas dependem de ser humilhadas ao máximo, entender a gravidade de joia, trigo, essas situações de cálice a caneco, coisas assim, né? Desse caneco a mesocálice, coisas assim. Então, o que foi entre esse viado, a quem apontar viado como, né, estado corrente, aonde para eles isso é um caso de voluntariedade, a quem justifique interopostos e intersemelhantes, a quem justifica aquele macaco viado dos ovo mole também, do pau escroto também, e até que ponto qualquer pau vira estupro quando as relações, né? O que é questionamento de homossexuais, homens e mulheres ao longo do tempo, e como gays ativos e passivos, que trazem, assim, racismos exploratórios e crimes horrorosos, caso vivam de fachada, que no final das contas a maioria deles, até os que apontam que são estuprados ou foram estuprados, com relação ao sexo não é problema algum. Toda questão barrenta e estupradora que já justifica economizar recursos perante a medicina do trabalho, as condições não contratuais, fazê-los nem nascer e morrer nas quatro paredes, que implica em justificar ainda 15 trânsito de herança, né? Ganharem ter direito de herança, e até onde economizar no SUS, inclusive, não ser um depuratório de viado e puta, com os cu arregaçados para dar golpe, além deles não serem nada uma vida toda, ganharem méritos de fudidos, porque eles buscam novos lugares para abortar, para ter sexo e moléstias variadas, são um carcinoma total, e até que ponto isso já ser, ali você chega, ali você tem uma solução final para você, no mínimo você vai sair abduzido, né? Que pela lógica você fala, esse voltou de novo, o que está acontecendo naquela casa? Querendo ou não, eu sou aqui o médico, eu tenho minha família, eu tenho condições sensatas perante atendimento, mas todo dia ele está impostando que isso tem que estar na minha cama. Minha cama está errada ou a cama dele? Eles são parasitologias constantes, eles dependem de um swing doentio, carcinomático, parasitário, eles estão me chamando ou não estão chamando? Qual é o propósito, a máxima e a mínima do naturalismo, do milagre, do desmilagre, da artificialidade que se tornou modernidade cômoda? A subsistencializar reagências apontadas radiativas, acidentes civilizatórios que diz que é uma decadência convencional, quem justifique você ser o pequeno, e está submetido às inéditas coisificáveis que o que é caracterizar sobre poder de Estado. A quem justifique o antiprivado, Estado papal, Estado presidencial, Estado ditatorial, a folha não fecha. Tem que sempre ser justificado como que ele acumulou, como que ele dorme, o que é uma poligamia, o que é uma prostituição, o que é uma aliciação, o que é o hábito das quatro paredes, tem que ser real. Falado com muita clareza, né? Quem que vai pra tropa, mas a mulher daquele viado metido a macho não vai, mas aqui dorme com aquele outro viado. As coisas têm que ser... E sobra-se o quê? Atividades coletivas, individualizadas, aparentemente seriadas, sob o olhar de periodização maior, mas não tocantes, inclusive. Qual é a responsabilidade máxima de você ter uma hombridade, uma mulheridade, né? Uma quarentenalidade, né? De você justificar quando observável, quando tocante, quando interventor, te sobra redirecionado a estar desdepartamentalizado, subdepartamentalizado, tipo, você escolhe sua profissão e você acha que aquilo ali é melhor para você, você se depara com chamados ou com acontecimentos que quando você vê, você está na profissão do outro, assim fica etiquetado.
E aonde isso te afasta ou não da vocação, de um entendimento de monoteísmo, o que são grandezas e condições intersticiais, o que é o monoteísmo de frente, de buracos, de sensorialidades, de corpo-mente, de dicotomia. Então tem questões tais que implica em que momento a doida chegou, tá lá falando no espelho desse modelo. E já tava marcando as coisas, mostrando as coisas aqui, despachando as coisas aqui. Vê se hoje eu monto, parece mais tranquilo. E você sente o fluxo do domingo, que ainda que tenham dois, é um calor do caralho. Aí tinha chegando, fechando lá fora, fechando a garagem, eu vi que tem gente aonde que eu lavo os pés. Eles devem ter visto lá de cima, que o 201 é aqui, é ao lado de lá. Eles não viram, não. Coincidiu, eu fechei a porta e eles perguntaram se tem entrada por fora. Eu fui a mil abrir, que eu não posso chegar como se eu estivesse querendo que não tenha pessoa para não é de mim em momento nenhum grau de cansaço. Eu entendo uma instituição como uma responsabilidade enorme. Se você está ali, existe uma necessidade de câmbio, você tem que estar ali. Não tem esse negócio de que não vou atender o telefone até tal horário, vou chegar atrasado, vou sair mais cedo. E quando isso acontece, alarma-se muita atenção. Para eu entender estados emergenciais e sustentáveis com muita... O que é o breu e o desbreu do chamado, a quem luz e antiluz. Então, questões tais, a quem decifra hipertrofia, o outro já era, entre aspas, submetido, já tinha tomado as bombas, o que é um cabaço, é dizer que namorou pouco, o que vira conveniência de quem vive em internet, em jogo, como que são, perante as coragens e não coragens, o que são hábitos que a quem justifique dizer, ó, esse é menos comido, menos rodado, coisas que não, que, né, o que eu já venho colocando, como direito de transcendentalidade, que é parar na beira do caminho, de forma de buraco direto e não necessariamente, né? O que implica em isolamento, o que isso é celibato não necessariamente, celibato, jejum não jejum, práticas e responsabilidades mínimas e máximas para dizer o que virou vender relacionamento, direito de relacionamento, dever de relacionamento, de se tornarem perpetuadores. Então um viado indecifrável tem que ser colocado para poder baixar a carga dele de um jeito, né? Quem é que justifica aquele viado ali ter dependência? Um cabaço, covarde perante crianças, não era visto isso perante o outro, covarde perante mais velhos, né? O que era colocar o meu estado criança, o meu estado mais velho, até porque ficavam de rabo para cima sendo sustentados, mas olhando em relações familiares, não apresentavam estar envolvidos sobre essas condições, né? Até porque eram sustentados também, mas mesmo assim, que era perante crianças dentro de casa. Que lá era um bicho, não sei me dizer se aquele tinha um autismo de conveniência ou qualquer coisa, eu não vou colocar isso como um estado de defesa, mas que não valia nada. E esse viado aqui do lado, todas as infrações, o quanto de cínico que ele é, o quanto de imprestável e ridículo que ele é, o quanto que um cara desse tem que pendurar um pedaço dele, tudo quanto é lugar dentro dessa cidade, não, pegar para esfaquear ele, é um negócio assim, você não ter parada. Então, todos os que tem toda a rede dele, né? O que é o Marcos, né? O que era o Tony Bassini, todos esses, e a quantidade de vagabunda envolvida em tudo isso, e todos os viados envolvidos, estimulados e que viam conveniência, né? Porque num datado momento onde está os bodes que fizeram esses bodes, eles ganham méritos de que ainda estão segurando o comércio, e que se esses é ruim, os outros são piores ainda. Tem todo esse contexto. O que ficou como cobaia, genética, que os que estão em atividade e esforço tal ganham méritos, e eu coloco isso em pauta, né? E o que é a ousadia na altura do campeonato aquele, então esse é Antônio Penha Bassini Júnior, né? Aquele outro Jorge Henrique com H, vou mexer no H dele, se ele tinha H mesmo, Goulart, escreve, né? Barreto. A quantidade de infrações com um cara que não é nada, não tem corpo, não tem pau, não é ninguém. Todos eles uma espécie de versão ovo mole, pau meio bico de chaleiro, meio merda nenhuma, que não cutuca um cu de um viado e de uma puta em trânsito para ganhar méritos que além de tudo traz prejuízo, que é você aceitar que são situações que seriam suficientes entre homens e mulheres para não serem estuprados, que é um buraco suficiente, você não ter que ficar sobre cauterizações, que se vivem sobre estupro, cola um velcrozinho, toca umzinho, dois ali, ou sem top de preliminar, o que virou uma quantidade de podridão
que quem justifique tanto tempo entre parte principal e não necessariamente, virá que preliminar fica depois, para ter de novo, que a maioria não tem de novo merda nenhuma, não sabe o que é buceta, o que é pau, não sabe onde começa, onde termina, não sabe o que é preliminar, peitos de silicone não estão trazendo, é uma ambição de lavagem de dinheiro, tá? Pra viado, pra puta, pra todo mundo, pra eles é indiferente, ao mesmo tempo que eles usam peito como um joguete de homens e mulheres no direito, mamou, se bateu no bumbum, tal, é como se fosse assim, em vão. Então, quando alguns querem se autoafirmar demais, que não pode ver, que come qualquer um, que goza em qualquer lugar, alarma muita atenção. Como que é entre buracos e o golpe de dizer se teve filho, não teve filho, qualquer largo, qualquer grosso, qual não sei o que. Então você vê o nível de incompetência de grupos e que aquilo precisa de ser um adestramento muito grande. O que um viado teve a coragem de fazer? Partir no histórico dele, todo um histórico corrido que eu já estava submetido às tragédias dele, então como Deus te coloca sob situações tais, aparentemente inéditas, e colocar todo o meu critério de responsabilidade como as infrações que eu quero voltar, eu sentar na cadeira dele, ele sentar do outro lado, colocar todos os que estiveram ali para eu esclarecer todos eles, achar a mulher que estava ouvindo quebra-pau que eu falei ali na entrada, já que ele me pôs em ridículo com todo mundo tendo conhecimento, como quando eu cheguei ali gravando aquela última, a última, né, para poder ir entre aquele Leonardo que estava lá, os outros tais que eu não voltei, né, chamar todos eles que eu tava ali esculachando o que ele fazia na delegacia, uma mulher que estava sentada para ser atendida viu e ficou assim, né? Chamar todos eles ou gritar numa altura que caso todos eles venham a acontecer como testemunha, não necessariamente, o que é o que o sujeito com a arma é capaz de fazer, o paradoxo da arma, e a arma que tem que ser transferida para o meu bolso, eu de frente dele, mesmo que eu nem precise de usar a arma, e dizer que eu mato ele de qualquer outra forma, inclusive castrando e resolvendo ali mesmo e mandando chamar o juiz que diz que tem cela lá também. E toda a putada e as gays indecifráveis e fingidas boas de operacionalidade, que é quem justifica os ativos e passivos dela, e fingir que, coitadinhas, elas não sabiam. Estavam nervosas entre probleminha de guerra inafiançável, de a quem aponte PT e bolsonaristas. Então nós já temos um problema muito grande sobre tudo isso aí, de acerto de faixa e uma totalidade de questões. E o que era a macaca da casa dele, o que acharam atribuir que branca é para gozar na cara, né? O que ele achou de me ver com entre as ameaças, que sem nem pegar o meu depoimento já era, você já sabe que prioritariamente já pode virar tudo contra você. Aqui é uma quadrilha, era assim. Então simplesmente eu tava com um decote, o que eram uns vídeos que eu botei na internet que eu tava super sarada, que eu usei uma faixa verde-limão. Então eu tava com óculos, um decote V, um peito seco que nem mostrava tanta coisa. Simplesmente ele bateu o olho naquilo e a mulher dele dizer que ele mesmo fala, e ela ainda dormia com ele, estava fazendo filho. E num dado momento ainda estava me usando como questão de guerrinha, porque provavelmente eles eram vantajosos sobre dinheiro de propina, de tráfico, porque nada justifica o contrário, né? Então, até que ponto dizer que mulher branca como eu, e isso e aquilo, uma macaca, dizendo aquilo é feito para gozar e cuspir na cara e chutar por ali, que ela não queria se misturar com puta de delegacia. Ela dormia com viado da delegacia e usufruía de tudo isso. Então nós temos situações muito grandes, mandando um recado para aquela macaca escrota chamada Jennifer, né? Que ainda em algum momento nós tivemos situações onde eu angariar o que é uma criminalidade total, casos isolados. Afinal da conta, eu queria mudar, olha o que ele fazia comigo. Ela mostrou depoimento da mãe dela, depoimento dela, as criminalidades somadas àquele homem, e ela cuspia na cara dela grávida. Situações horrorosas. Vivia, ela estava controlando ele, virou hacker, ele prostituição infantil, todas as coisas, era o rabo dele sentado na cadeira. Eu, com uma complexidade de situações, fui me deparar com situações tais. Então eu quero resolver tudo isso, exterminar ele do mapa, ser linchado, mandar um recado no cu do outro. Então nós temos Mohamed Badrani, que eu tentei não misturar, Mohamed bin Badrani, assim ele colocou, Mohamed Badrani, não sei, né? Que num dado momento eu achava que tudo isso era mentira, e até que prova o contrário. Então, até onde ele quer pagar de delinquente, ele conseguiu somar infrações a transcendente de todos. Até tentei entender, mas nós vamos ter que colocar. Achei o que ele fez comigo, é um somatório de situações horrorosas, muito criminosas. Até porque eu estive totalmente isolada, dando espaço tudo para ele, o tempo todo para ele, para justificar a tempo e a hora.
desempregada, parada, fazendo bico para pagar meu aluguel. Vi ele com poucas roupas, deixei ele se sentir à vontade, entre os contrastes da incongruência das ambições e quando ele demonstrou mostrar dinheiro e diamante, isso e aquilo. O que seria isso daqui? Até se aconteceu. Já pensava num propósito de fé, eu entendi um propósito de fé, mesmo que não pudesse acontecer, mas o que é um diálogo que leva você a acreditar, ou mesmo desacreditar e só despedir, tudo bem, cada um se ajudou em algum momento. O que ele fez, o leque que ele abriu, já que ele se mostrava um cabaço virgem do ovo, que é cabelo puro, teoria de que nunca botou o pênis dele na internet, eu achei que foi assim, horroroso. Eu tenho que colocar o que é eu enquanto mulher, linhagem que já era, raça que já era, cristã que já era, liberdade que adquiri, que situações tais que se tornaram assim, incompatibilidade absoluta, e eles estão comendo dentro, comendo fora e exigindo extermínio ocidental, como alguém tem que corrigir e sustentar uma miséria que nunca corrige. Que ela começa porque continua, ela tem continuidade, porque racismo, inclusive deles, estupro, moléstia, aliciação, tudo, que aí ficou muito fácil. Um estarem em terras largas, embaixo de câmeras, e outros fingidos, coitadinhos, isoladinhos nas regras. Olha como é bonitinho, trabalha só na obrinha, ai tadinho, ele todo sujinho, magrinho. E ainda, aonde vira vantagem, para uns ganharem tempo para dizer que na lei do uso e desuso, entre colocar entre evolução de Darwin, seleção natural e Lamarck, né? Quem que ganha méritos em ter vantagem, dizer que se você colocar o sujeito enclausurado, entre o demônio de Maxwell, qualquer coisa, Karl Maxwell, qualquer coisa, Karl Max Helbel, né? Ó, o sujeito não sai no lucro, olha lá, ó. Aquele se fudeu, foi educado na liberdade, não precisava de punhetar 24 horas a quem justifique aprisionado e ser estimulado entre o proibido que você faça escancarado. Botaram lá na internet, olha lá, ó, o branco e o preto. Colocaram aquelas estátuas com piruzinho desse tamanhozinho e o preto com pirocão, o magrelinho com pirocão, para dizer o que vira soberania racial, tipologia racial. Dizer que um pode ter dinheiro, mas o outro tem o pau e tem isso e aquilo, e que não tem fundo no cu, e nem eles não apresentaram para mim que toda essa parafernália, esse multi-etiquetamento de pornografia, de apetrechos e tal, são fracasso absoluto, né? E até onde homens à espera de mulheres com pênis de borracha, pra quê? E dizer que é suficiente estarem do outro lado, quem grava o quê, quem vê o quê, teoria, ai, coitadinho, se ele vê a mulher isoladinho, se ele vê ela enfiando um pênis, ela traz uma representatividade, uma reconfiguração para ele imaginar que ele está penetrando nela. Olha, que caso ele tivesse uma renda, blá, 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 blá. Temos questões que não fechou a folha, e dizer que já colocou um contexto, ó. Além de te taxar como a pior das putas, se você não tivesse feito isso, você teria me segurado. Então vamos lá, quem eu sou, quem você nunca foi, e num dado momento obrigou eu muito a insistir, mostrar, você desqualificou situações, você mostrou criminalidade à conveniência. Coisa assim, muito frustrante para mim, porque num dado momento eu queria entender e sobrou ir voltar numa coisa de querer desejar. Ele se demonstrou um aliciador e um estuprador perigosíssimo, com a cara cínica de quem dorme muito bem, acha que não tem nada a ver com isso, todos são assim. E todas as prostitutas e viadas brasileiras que não vê nenhum problema e vê isso como uma vantagem porque tem isso em práticas comuns, inclusive nos relacionamentos casados dentro das escolas, inclusive velhas porcas, horrorosas, que eles não acreditam nelas, elas entram na rede social, vê todas as pessoas que eles estão conectadas, crianças, mulheres caras, isso, aquilo, ficam rastejando atrás dele, porque entre o barro, como é que ela disse que conversou com os filhos, ainda era lucro. Se ela fosse contar para uma terapeuta o que ela praticava de fato, e entre o marido praticamente cuspia na cara dela, chamava ele de lixo, olha como que ele falou, já, né? Quando a pessoa tem prazer, olha esse meu marido, uma horrorosa velha, que ele não considerava, e que ele estava me ridicularizando perante a minha imagem, já que ele não tinha o atrativo de ver o peitão, a perna aberta, a bunda, ou fica de quatro, subir de não sei o que lá, vira bunda, bunda, bunda. Isso é tudo muito grave. Isso é tudo muito grave. Muito grave. Isso implica que vocês vão estar submetidos às minhas regras e eu vou desqualificar todos, eu vou desempregar todos.
Eu vou ridicularizar todos e há quem justifique. Está constantemente fudendo na beira do caminho, que não tem nada a perder. Então nós vamos ver o que é sobrar força, parasitologia, raça mesmo, né? Então me deparei com situações horrorosas que o sujeito, tipo, eu vou usar a sua perda de tempo, a sua capacidade de educar, de explicar. Então por que que você tá, se você não tá querendo, não tá afim de dar uma gozada agora, vamos nos divertir. Esse isolamento ridículo, meu isolamento ridículo, diz um muçulmano que dizer que não tinha contato assim assado, perdeu tempo em inventar, então o tesão das regras, o tesão de virgem, eles têm, ou seja, eles também são prostitutos e utilizam isso para extorquir pessoas e dizer que eles não estão buscando serem sustentados, porque ele queria alguém que fosse atrás dele, arrastar ele, trazer ele para o lucro de vir para cá, como fingir que teria condições tais num datado momento, era ele aparecer com dinheiro, apagar tudo. Tipo, eu estupro, eu vou extorquir, que é o que muitos fazem, até que prove o contrário, eles ganham dinheiro de direito, já que arrancou o cabaço, eles terem ainda condição de ir lá estuprar de novo. E isso aqui é muito comum, inclusive, mas é etiquetado de bons ventos, de liberdade constituinte, de cadeia aberta e cadeia vazia, todas essas situações. Eu me deparei com situações assim muito trágicas e eu continuei arrastando. Mandei recado para ele até ontem. Um terminou numa figurinha, perguntando qual figurinha que ele quer. Eu achei uma figurinha que ele abre a janela, já explode tudo nele. Aí eu tirei cadeado, aí tem que ponta virar código, ampulheta que acabou seu tempo, sino, que é o que é silencioso, que quer cortar um sino, o sino não bate pra você, blá blá blá. Aí o viadinho vai manda 14 cadeados, que bonitinho. De novo, pornotube, tô aqui gozando, tô estourando inteiro, vou te estourar inteiro aqui com a gorda vovó, que enfiou no cu, que enfiou com não sei o quê. Como que você chegou a tanto? E você acha que isso daí é uma brincadeira, que no outro dia eu te amo, não esqueço você? Tem determinado tipo de delinquência? Isso não pode estar em sociedade, de forma alguma. Não tem como no outro dia nas quatro paredes, para quem não é ninguém, para eles é tudo lucro, e fica muito fácil, perdão. Fica muito fácil serem coitadinhos e dormir como quem não quer. Aí some 4 meses, começa tantas semanas o bloquear. A capacidade que eles têm de torturar e buscar desqualificação do linchamento coletivo é assustador. E ter quadrilhas aqui dentro que não só trabalham para eles, compartilham com eles, não tem nada a perder e que bota governo e desgoverno a nada. Religião a nada. Ateísmo a nada. Que o ateísmo que só você cientificizar condições laboratoriais literalmente sistêmicas que você tem que deixar de foder, ou pelo menos foder inteligentemente e dar conta de controlar tudo aquilo. Mesmo que seja no mercado de trabalho, no plantão, né? Que eu sou plantonista também. Então, assim, nossa, e pensa numa pessoa que usou todos os critérios de me culpar, aquilo parece que me envelheceu, minha cara pendurou, eu fui a 91, o dinheiro que eu não tinha, onde o sujeito acha que ele não está afetando. Eu te pedi dinheiro. Como é que é? Você tendo contato e tudo isso, entendendo de onde você está arrumando esse dinheiro e você... Eu não sou tão ruim assim, eu não sou nada disso. Entre demonstrar, impor que teria que servir, acatar a poligamia, ver tudo e aceitar ser culpada de louca, ser culpada com o que te sobrou, que ele não está perto, querendo me incriminar, me culpar, situações gravíssimas que, se não tem um processo histórico registrado, são capazes de te achar no outro mundo com uma escrita e te matar e te botar no paredão. Quem estava enganando e aliciando e criando situações que eles são capazes de fazer e devem fazer na casa deles, com pessoas que eles querem isolar enquanto virgens, enlouquecer, estuprar, roubar herança genética e herança corporal. Um macaco viado que não se considera preto e que nem preto é na África, apontado árabe muçulmano. Então qual é o próximo que você quer da mesma renca? Aí de repente você se depara com alguém, tudo é relativo. Não tem cabimento nem para seleção natural e naturalismo, quanto mais relatividade sobrar espaço. Então sobra dizer o que é onde está errado. De Vaticano para cima, Vaticano para baixo, ou quando Vaticano? E o que é poder de Estado? E não fizeram poder de Estado. E quando fizeram as inquisitivas, aos nazismos, desnazismos e ainda, né, o puteiro que era dentro e fora, e que constantemente, que ele não tem nada a perder, fingir conversão
entregar tudo para uma igreja para se entregar a uma condição social que até que ida e vinda volte. A quem justifique Maria, Jesus e José, a festa é maravilhosa. Aí vira um espectro de confessionário e de mistério, de escancaramento a quem justifique. Qual é o próximo escancarado, negligente ou escancarado, que tem força para queimar o arquivo perante o qual sobrar e etiquetar, pôr no tapete, né? O que é o tapete? A inconveniência de fundamentalistas fiéis pelo fundamentalismo, nem cientificível, nem ateísta, nem religioso, nem monoteísta, nem cristão. Muito grave.